Olá, eu sou a professora Sara Moraes, da Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Camargo Alves. E estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV, com videoaulas de Educação Física. Para vocês, alunos da primeira, segunda, terceira e quarta série da EAJA. E eu conto com a presença de vocês, hein? Vem comigo! Olá, eu sou o professor José Neto, da Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida e estarei aqui no programa Conexão Escola TV com videoaulas do componente curricular Ciências da Natureza, de 5ª à 8ª série da EAJA. Aguardo todos vocês! Olá, pessoal! Eu sou o professor Eorim Pablo, do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas videoaulas do componente Arte, nas modalidades Dança, Música, Teatro e Artes Visuais, com o segundo segmento da EAJA, de 5ª a 8ª séries. Eu aguardo vocês! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Neto e estarei aqui no programa Conexão Escola TV, mediando os conhecimentos do campo das ciências da natureza, certo? Nós vamos juntos compreender em profundidade elementos que configuram esse campo científico. Eu vou então lhes convidar para desbravar comigo esses conceitos, certo? Justamente porque compreender os conceitos desse campo, desse componente curricular, é apreender sobre a vida em suas múltiplas dimensões, a vida no planeta Terra, a minha, a sua vida, certo? Nesse sentido, nós vamos na nossa aula de hoje apreender um pouco mais sobre as fases da vida humana. Nós vamos, então, pensar essas fases da vida humana. Quais sejam essas fases, para que vocês já consigam aí pensar um pouquinho sobre elas? A infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. E, posteriormente, a elucidar os elementos que configuram uma e outra dessas fases da vida humana, nós vamos pensar um pouquinho sobre o conceito diversidade, certo? Bom, e para que a gente possa começar a pensar aqui essas fases da vida humana, eu trouxe aqui essa imagem e vocês podem observá-la com calma aí, ó. Tem pessoas de diferentes faixas etárias, né? Pessoas que estão em diferentes fases da vida e com certeza sujeitos, né, que vivenciam a vida de forma distinta, com emoções, que compreendem um ou outro fenômeno do viver de forma diferente. E aí nós já vamos, né, pensar um pouquinho no conceito de diversidade. Fica aí, nós vamos retomar esse conceito daqui a pouquinho. Então, cada um desses sujeitos que apareciam ali naquela imagem anterior, como eu já ponderei para vocês, estão vivenciando, né, uma ou outra dessas fases da vida humana. Não apenas, né, relacionada à distinção de idade entre esses sujeitos, tínhamos ali pessoas de idades, né, díspares, distintas, mas, sobretudo, uma etapa do viver diferente. Por quê? Cada uma dessas fases, né, ela tem elementos que a configuram, formas, né, de se relacionar com o meio de forma distinta. Por quê? Porque vai acontecendo diferentes mudanças físicas no corpo dos sujeitos, por exemplo. Nós podemos pensar também nas relações culturais, né? Cada cultura, né? Vamos para facilitar, né? Cada país, né, dota de um ou outro elemento distinto essas fases, certo? Bom, aqui é uma imagem ilustrativa para a gente pensar um pouquinho essas fases e, a partir de agora, entender um pouquinho mais sobre cada uma delas, sobre esses elementos que eu tenho dito aqui para vocês que configura uma ou outra fase. E nós vamos começar pela infância.
né, inicia no nascimento do indivíduo e termina aos 11 anos de idade. É uma fase, então, de muita descoberta. O sujeito está aprendendo, né, a se portar socialmente, compreendendo os códigos que configuram a cultura do humano. O que isso significa, né? O sujeito está aprendendo, sobretudo, né, as questões do campo da linguagem, a falar, né? Depois o sujeito aprende a andar, o sujeito, né, desde relações simples, ele aprende a comer com colher, garfo e faca em uma fase aqui, em um momento dessa infância. Isso é uma característica, né, que configura esse humano. As crianças, né, os sujeitos aqui nessa infância são sujeitos muito curiosos, né, justamente porque estão apreendendo sobre o universo, compreendendo esses elementos culturais. Bom, depois nós temos a adolescência. A adolescência começa, então, aos 12 anos de idade e termina, se finda aos 20 anos. Aqui, durante a adolescência, os sujeitos vão vivenciar o que nós chamamos de puberdade, né? Uma fase aí de grandes transformações físicas no corpo dos sujeitos. Essas mudanças físicas são ocasionadas pela ação hormonal. Nós podemos citar alguns exemplos, né? Crescimento de pelos, aumento das mamas nas meninas e diferentes outras, né, questões. Então é uma fase também de grandes descobertas, né? A gente está redescobrindo o corpo, entendendo um pouco mais sobre ele. Então nós já falamos aqui de duas fases, né? A infância e, anteriormente aqui, a adolescência. Depois, então, da adolescência, nós temos a fase adulta, que vai se iniciar, então, aos 20 anos de idade. Nesse momento, as mudanças físicas do sujeito tendem a estar estabilizadas. Isso não é uma regra geral, por isso que eu estou dizendo aqui para vocês que elas tendem. Cada sujeito, né, vai vivenciando essas fases de maneira distinta, ok? A fase adulta, né, é aquela que tem maior duração. Então, nesse momento aqui, o sujeito, né, vivencia movimentos como a chegada à universidade, o casamento, para aqueles que desejam, né, solidificam diferentes movimentos da vida. É isso que eu estou querendo pensar aqui com vocês. Nós temos aqui nessa imagem, né, um pouquinho da transição dessas fases. Desde o nascimento, né, representado ali pelo bebê, até o sujeito ali na sua vida adulta. A vestimenta na nossa imagem, né, já diz muito, porque o sujeito em cada uma dessas fases se vestia de uma forma, se portava de uma forma, que é característico dessas fases, ok? Bom, depois nós temos a velhice. A velhice compreende a etapa da maior maturidade. Estou dizendo aqui, né? Maior maturidade. Por quê? Porque os sujeitos vivenciaram diferentes questões, experienciaram diferentes movimentos ao longo da vida. Então, eles têm um conhecimento amplo sobre as relações humanas, né? Por isso, essa maior maturidade. Então, ó, vale a pena aí conversar com os entes, com os familiares que estão nessa fase da vida, porque com certeza será uma conversa de muita aprendizagem. Os sujeitos, né, nessa fase também passam por distintas mudanças físicas, né? As mudanças são múltiplas, variadas. Nós vamos poder pensar, né, um pouco no encurvamento do sujeito, porque as cartilagens vão se desgastando, a mudança na pele, né, com a perda do colágeno. E é interessante que nariz e orelha, né, continuam crescendo em todas essas fases da vida humana. Bom, agora nós chegamos no conceito de diversidade, e essa imagem ilustra bem esse conceito. Quando nós estamos pensando no que seja a diversidade, nós estamos indicando, né, considerando a multiplicidade biológica, sociocultural e afetiva dos sujeitos. Cada sujeito é único, tem uma
forma de lidar com as questões do cotidiano de forma distinta, né? Essa diversidade é o que vai qualificar esses sujeitos. E é nessa individualidade que a gente se faz no coletivo mais forte, quando cada um traz diferentes percepções sobre os fenômenos da vida. Bom, chegamos então nas nossas atividades. Atividade 1, revivendo emoções. Você vai agora buscar fotos de distintos familiares em tempos diferentes da vida para concretizarmos as nossas discussões sobre as fases da vida humana. É isso mesmo, hein? Revire as gavetas, caixas, qualquer lugar onde possa encontrar um álbum de família. Separe algumas fotos desses familiares em diferentes etapas da vida e dialoguem com esses sobre as vivências em cada um desses tempos. Você pode colocar também aí, né, também se colocar nesse diálogo e dizer para eles, né, do que você tem passado na fase que você se encontra. Reconhecer, então, sobretudo nessa atividade, as experiências do outro e entender, né, através dessas experiências do outro, a si próprio. Bom, nós então trabalhamos na nossa aula de hoje as fases da vida humana, pensamos um pouquinho sobre o que seja a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice e, brevemente aqui, né, o conceito de diversidade para auxiliar nessa compreensão das diferentes formas de percepção, de lidar com essas fases da vida humana. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.